Eu posso deixar a chave dentro do bolsinho? Pode. Foi no bolsinho. Boa noite, pessoal. Novamente serão todos muito bem-vindos para o nosso quarto dia de atividades aqui na segunda mostra astronômica da Unesp, do Rio Claro. Devo dizer que, inicialmente, a gente vai fazer uma pequena inversão do programa, tá? Então, inicialmente, estava programada a apresentação do professor Gerson, piano, interpretando o Tom Jobim. A gente vai fazer uma pequena inversão, vai colocar a palestra do professor Steiner, inicialmente, tá? Então, estou preparado, vamos começar a apresentação do nosso ilustre visitante. Professor Dr. João Evangelista Steiner, possui graduação em Física pelo Instituto de Física da USP, mestrado e doutorado em Astronomia pelo Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Atualmente, ele é professor titular deste tem vasta experiência na área de astronomia, com ênfase em astrofísica estelar, atuando principalmente nos seguintes temas: fotometria, estrelas simbióticas, eclipses, linhas de emissão e variáveis cataclísmicas. Hoje, ele vai abordar o tema buracos negros, sementes ou cemitérios de galáxias. Então, será muito bem-vindo, professor. Vamos lá, aquela grande salva de palmas. Palco isso. Bom, boa noite, gente. Dá para ouvir? Inicialmente, eu queria agradecer aos organizadores dessa mostra pelo convite, me dar a oportunidade de vir aqui falar para vocês. E eu vou falar sobre um tema no qual eu trabalho atualmente, que são os buracos negros supermassivos no centro de galáxias. Eu, particularmente, trabalho com galáxias próximas e vou mostrar depois no final alguns desses resultados, né? Mas inicialmente eu quero abordar a ideia do buraco negro. O que é o buraco negro? O que nós entendemos por isso? Buracos negros hoje em dia é uma palavra assim, bastante popular. Todo mundo fala buraco negro, não sei o quê, o Congresso é um buraco negro, o orçamento é um buraco negro, todo lugar onde as coisas entram e não saem são chamadas de buraco negro, né? Mas por que isso? De onde que veio essa ideia? Bom, essa ideia de buraco negro vem do trabalho de Albert Einstein, tá? Que em 1905 lançou a teoria da relatividade especial, também conhecida como a teoria da relatividade restrita. O que é essa teoria? Essa teoria diz que no referencial inercial, tudo é relativo. O espaço e o tempo são relativos, né? O que é um referencial inercial? O referencial que não tem aceleração. Por exemplo, um trem em movimento em velocidade retilínea uniforme é um referencial inercial. Então, nesses referenciais, as coisas são relativas. Por que ele fez isso? Porque é mais fácil dele provar a relatividade no referencial tão simples, né? E teve grande sucesso. Aí ele começou a trabalhar na ideia de provar a teoria da relatividade em referenciais não inerciais, isto é, referenciais acelerados. O que é um referencial acelerado? Quando você senta no carro e você pisa fundo, o carro tem aceleração. Isso é um referencial acelerado, né? Não inercial. Nesses casos é muito mais difícil provar a teoria da relatividade. E o Albert Einstein, que era um gênio da ciência, sofreu uma barbaridade. 11 anos ele levou para provar a teoria da relatividade em referenciais acelerados. Essa teoria, pelo fato de ser uma generalização da teoria da relatividade restrita,
é chamada de teoria da relatividade geral. Tá? E essa teoria da relatividade geral se aplica à gravitação. Ela explica a gravitação. Né? E ela é relativamente semelhante, dá resultados relativamente semelhantes à teoria do Newton, mas tem pequenas diferenças. Vocês conhecem a história da gravitação do Newton? Aquela maçã que caiu na cabeça? Né? Quer dizer, a teoria da gravitação do Newton diz basicamente que todos os corpos se atraem na proporção direta das suas massas, do produto das massas, inverso do quadrado da distância. Bom, eu vou mostrar uma fórmula para vocês, mas para quem não gosta de fórmulas, não se preocupe, porque vai ser a única fórmula. Tá? Eu vou tentar explicar. Se vocês não entenderem, também não tem muita importância, porque o resto do seminário, da palestra, vai dispensar essas fórmulas. Mas só para mostrar para vocês que as fórmulas podem nos ilustrar algumas coisas interessantes. Né? Então, o Albert Einstein, que fez a teoria da gravitação, ele montou essa teoria e publicou, apresentou essa teoria na Academia de Ciências de Berlim em novembro de 1915. Tá? Naquela época, a Alemanha estava em guerra, na Primeira Guerra Mundial. O Einstein morava em Berlim. E tinha um astrofísico chamado Karl Schwarzschild, que tinha sido convocado para o exército. E ele tinha sido mandado para o fronte russo, ele era oficial do exército, ficou doente, foi ferido, foi hospitalizado. O sujeito recebeu o manuscrito do Albert Einstein, achou a solução das equações no hospital, mandou a solução para o Einstein em janeiro, 2 meses depois, aliás, menos 2 dias. O Einstein apresentou a solução de Schwarzschild na academia. Tá? O sujeito descobriu a solução no hospital. E em maio ele morreu da doença, o Schwarzschild. Mas deixou um filho, astrofísico também, Martin Schwarzschild, que deu muitos trabalhos. Bom, qual é a solução de Schwarzschild? Qual foi a solução? Agora eu vou mostrar essa fórmula e eu vou pedir para vocês um pouquinho de paciência. Tá? A fórmula é o seguinte: vocês imaginem um corpo de massa M que a uma certa distância R produz uma aceleração G. Isso é o que a gente aprendeu no 2º grau. Pela teoria de Newton, G é constante da gravitação vezes a massa do corpo dividido pela distância ao quadrado. Essa é a fórmula de Newton. Tá? A solução que o Schwarzschild achou para a teoria da relatividade geral diz que isso aqui tem uma correção, que é 1 sobre 1, a raiz quadrada de 1 menos gm sobre rc quadrado. Não se assuste com a fórmula, vocês vão ver que ela é muito simples. O que é essa correção? Imagine que o raio seja muito grande. Se o raio for muito grande, isso aqui é muito menor do que 1. Então, 1 menos 0 é 1, raiz quadrada de 1 é 1, e 1 sobre 1 é 1. Portanto, o Newton estava certo. Para distâncias grandes, a fórmula de Newton está correta. Mas quando você se aproxima do objeto bem compacto, se aproxima cada vez mais, existe o risco de isso aqui ser igual a 1. Quando isso aqui é igual a 1, para um raio suficientemente pequeno isso vai acontecer, você vai ter 1 menos 1, 0. 1 sobre a raiz quadrada de 0, infinito. Pronto, você tem aceleração infinita. O que acontece quando você tem aceleração infinita? Primeiro, quando que isso acontece? Isso acontece quando esse termo aqui é igual a 1. Esse termo é igual a 1 quando R igual a 2gm sobre c quadrado.
Isso é chamado raio de Schwarzschild. Então, se o objeto for mais compacto do que ter um raio menor do que o raio de Schwarzschild, vai se formar uma esfera de aceleração infinita. Esse é o chamado horizonte de eventos. Aceleração infinita significa o quê? Significa que tudo que entra vai chegar num ponto que é puxado para dentro com aceleração infinita. Mas tudo que sai vai enfrentar a aceleração infinita e volta. Se você lá dentro jogar uma pedrinha para cima, a pedrinha vai bater na aceleração infinita e volta. Se você jogar um raio laser, a luz também vai voltar. A luz também não consegue escapar, porque a aceleração é infinita. Para um espectador de fora, ele vai enxergar o quê? Um buraco negro. Certo? Não tem nada, ele não vai enxergar nada, porque nada escapa, nem a luz escapa. Né? Bom, fórmula no meu seminário vai ser só essa, tá? Que é muito interessante para explicar que é relativamente simples entender por que existe buraco negro e por que a teoria de Newton não prevê esse buraco negro, mas a correção da teoria da relatividade geral prevê. Então, esse conceito de buraco negro, ele vem da teoria da relatividade geral, tá? Da solução que Schwarzschild encontrou. Por isso é chamado de solução de Schwarzschild, e o raio de Schwarzschild é o raio do buraco negro, o raio do horizonte de eventos. Tá? Mas isto era uma curiosidade matemática. Em 1934, quer dizer, 18 anos depois, o Albert Einstein escreveu um artigo dizendo que a solução de Schwarzschild era uma pura solução matemática que não tinha correspondência na realidade física. Esses objetos com singularidade não existem. Ele escreveu isso. Tá? Não existem. Bom, mas na época já tinha gente começando a especular sobre o que acontece quando as estrelas movem. O que acontece quando as estrelas movem? Bom, nós sabemos hoje que uma estrela quando move, ela pode produzir nebulosas planetárias. Por exemplo, o Sol, daqui a 5 bilhões de anos, vai ter essa cara. Né? O centro do Sol vai se encolher, formando uma estrelinha azul, e a atmosfera vai ser ejetada para fora. Tá? Isso chama-se nebulosa planetária. Isso vai acontecer daqui a 5 bilhões de anos exatamente. Tá? A ciência sabe calcular isso com precisão. Isso produz imagens bonitas, né? Mas não é a única maneira que as estrelas movem. Esta maneira das nebulosas planetárias deixa aqui no centro uma anã branca. A anã branca é uma estrela morta que não tem mais energia e o Sol vai ficar do tamanho da Terra. A anã branca é do tamanho da Terra. Né? Por isso que chama de anã. E é branco porque é quente. E é quente não é porque tem energia, produz energia. Porque energia não é mais produzida. É quente porque tem energia interna residual da fase anterior. É por isso que é quente. E leva 10 bilhões de anos para esfriar. Não produzindo energia, apenas para esfriar. Mas essa não é a única maneira como a estrela pode morrer. Uma estrela pode morrer também como uma explosão de supernova. Uma supernova, se uma estrela tiver 10 massas solares, 20 massas solares, inicialmente, ela explode não com essa brisa suave, como o Sol vai morrer daqui a 5 bilhões de anos, produzindo uma nebulosa planetária. Isso é uma brisa. Supernovas são fenômenos muito violentos. Muito violentos. E jogam a matéria para o espaço com uma velocidade de 10 mil quilômetros por segundo. Né? E o que sobra no centro? Sobra no centro ou uma estrela de nêutrons, ou alguma coisa de massa maior do que uma estrela de nêutrons. O que seria? Estrelas de nêutrons,
já eram especulados na época em que o Einstein dizia que buraco negro não existe. Né? Tinha um sujeito, um astrônomo suíço, que trabalhava no Caltech, na Califórnia, chamado Fritz Zwick. Esse Fritz Zwick, ele previu um monte de coisas. Ele dizia, olha, supernovas são explosões de estrelas que deixam estrelas de nêutrons como restos. Ninguém sabia o que era estrela de nêutrons, ele dizia, deixa estrelas de nêutrons. Né? E essas estrelas de nêutrons produzem supernovas, produzem raios cósmicos. Ninguém acreditava nele. E ele previu uma porção de outras coisas. Ele, inclusive, mediu a massa escura, a matéria escura. Foi o Fritz Zwick que mediu, não previu, mediu, em 1985. Só agora nós estamos acreditando isso a sério. Mas ninguém acreditava nesse sujeito, porque ele era um cara muito chato. Ele, em todo o seminário, o sujeito terminava, dava o seminário, ele se levantava. Não, porque não sei o quê. Fritz Zwick, né, já disse que... Então, ele dava lá a palestra dele sobre o trabalho dele. Então, na verdade, era para discutir isso. Né? Então, todo mundo odiava o sujeito. E ele também, ele dizia, por exemplo, que todos os colegas do departamento dele eram bastardos esféricos. Bastardo, tudo bem, mas por que esféricos? Porque são igualmente bastardos, não importa o ângulo que se olhe. Bastardos esféricos. Né? Então, esse sujeito não tinha muita credibilidade. Hoje a gente sabe que todas as teorias dele estavam certas. Né? Houve, inclusive, pressão para que ele fosse demitido do Caltech. Né? Mas o diretor do Caltech, que se chamava Millikan, das experiências de Millikan, né? Ele dizia que não vou demitir. Vai que o rapaz está certo. Como é que eu fico? Não demitiu o Fritz Zwick. Mas, enfim, o Fritz Zwick previu que existiam estrelas de nêutrons e que explosões de supernovas deixariam no seu centro estrelas de nêutrons. Tá? Isso foi confirmado em 1968, inclusive com essa explosão da nebulosa do Caranguejo, que tem estrela de nêutrons localizada aqui. Né? Muito mais tarde isso foi confirmado. Né? Uma estrela de nêutrons é extremamente compacta. Se uma anã branca, e o Sol vai se transformar numa anã branca daqui a 5 bilhões de anos, e vai ter o raio da Terra, uma estrela de nêutrons tem a massa do Sol no raio de 10 km, uma esfera de raio de 10 km. Isso dá uma densidade que é 1 trilhão de vezes maior do que a densidade da água. 1 trilhão de vezes maior. Isso é a densidade do núcleo atômico. Né? O núcleo atômico tipicamente tem essa densidade, que é composto de prótons e de nêutrons. Mas nessas estrelas a densidade é tão alta que nem os prótons sobrevivem, só os nêutrons sobrevivem. Né? E a estrela de nêutrons tem um limite. Se a massa ultrapassar 3 vezes a massa do Sol, ele colapsa. A estrela colapsa. Colapsa, se transforma em quê? Se ele colapsar um pouquinho, ele fica menor do que o raio de Schwarzschild. A estrela fica menor do que o raio de Schwarzschild. Então, vai se criar uma aceleração infinita na sua superfície. Que vai deixar de ser estrela de nêutrons, nós vamos chamar isso de buraco negro. Então, buraco negro seriam estrelas de nêutrons colapsadas. Seria uma maneira de ver, do ponto de vista evolutivo, seria uma maneira de produzir buraco negro e se achar buraco negro dessa maneira. Né? Mas, até 1973, ninguém tinha nenhuma evidência de que buraco negro de fato existisse. Só em 73 é que foi descoberto um objeto chamado Cygnus X1, que era uma fonte de raio-x extremamente compacta e cuja massa era maior, bem maior do que 3 massas solares, 15 vezes a massa. Né? Então,
Aí o pessoal começou, opa, temos um candidato ao buraco negro, né? Naquela época eu estava fazendo tese de mestrado e minha tese de mestrado foi teoria, modelo teórico para explicar a emissão de raio-x de signo X1. Né? Minha tese de mestrado foi sobre o buraco negro, em 1975. Depois disso, bom, eu tinha um certo entusiasmo, muita gente com um certo entusiasmo, mas a maioria dos astrônomos não acreditava que esse buraco negro realmente existisse. Só que mais tarde é que as evidências começaram a se acumular, mas não sobre buracos negros estelares, que são objetos que aparecem em sistemas binários, como signo X1, isso aqui é o modelo de signo X1, né, onde você tem uma estrela normal e você tem um buraco negro orbitando um em torno da outra. Ou melhor, ambas as estrelas orbitam em torno do seu centro de massa. Mas, o buraco negro tem uma atração gravitacional muito forte, ele pode capturar parte do gás da estrela e espirá-la para dentro. E brilha. Não é o buraco negro que brilha, porque o buraco negro não emite luz por definição. Nós já vimos que, por definição, ele não pode emitir luz. Né? Mas vejam que quando o gás entra no campo gravitacional do buraco negro, ele começa a ser acelerado, transformando energia gravitacional, potencial gravitacional, em energia cinética. Uma transformação de energia gravitacional e cinética. Essa energia cinética, por causa das velocidades das órbitas, ela produz fricção. Órbitas diferentes têm velocidade diferente, então isso produz uma fricção, aquecimento, aquece isso. A temperaturas elevadas. A temperatura aqui pode chegar a 1 bilhão de graus. 1 bilhão de graus. Um gás com temperatura de 1 bilhão de graus emite raio-x. Né? Esse raio-x é emitido pelo gás antes que o gás entre no buraco negro. Ele é emitido e escapa. Então nós, aqui da Terra, podemos observar a emissão de raio-x. Foi assim que foram descobertos os buracos negros, os primeiros candidatos. Né? Pela emissão de raio-x, porque eles emitem raio-x. Mas o raio-x não sai de dentro do buraco negro. Ele sai do disco que está caindo sobre ele. E que é muito aquecido. Por causa dessa enorme temperatura, né? Emite raio-x e a gente pode observar, então, esse raio-x. Né? Então, muito mais tarde, na década de 80 e tal, percebeu-se que existia provavelmente um outro tipo de buraco negro. Não de forma de estrela, como o signo X1. Estrelas, buracos negros, nós chamamos estelares, que têm massas de 3, 4, 10, 16 vezes a massa do Sol. São buracos negros estelares. Eles vieram da evolução de uma estrela, né? E que tem uma massa típica de uma estrela massiva. Aqui nós estamos falando de um outro tipo de objeto, que são os chamados buracos negros supermassivos. Começou-se a ter evidência de que buracos negros supermassivos existem no centro das galáxias. Né? Aqui nós temos um caso, e buracos negros supermassivos podem emitir muito mais radiação do que um buraco negro estelar. 1 milhão de vezes mais radiação do que um buraco negro estelar. E pode ser muito brilhante. E aí, quando isso acontece, nós chamamos esses objetos de quasares. Né? E sempre, vocês vejam que nesse caso aqui, o branco é a radiação da luz das estrelas e o amarelo é a emissão rádio. Eles emitem jatos de rádio, em geral, para cima e para baixo. 2. Por que isso ocorre? Porque o disco de gás que está espiralando para dentro do buraco negro tem 2 lados, tem para cima e tem para baixo. E a matéria pode ser ejetada para cima e para baixo, emitindo rádio. Então, essa foi uma maneira de se descobrir candidatos a buracos negros supermassivos no centro das galáxias. Vejam que beleza de imagem isso aqui é. Isso aqui é um quasar muito luminoso que emite jatos. Isso aqui tem 200 mil
anos-luz de dimensão. A luz leva 200.000 anos para atravessar isso. São coisas, estruturas gigantescas. Aqui nós temos um jato desses visto em luz visível, produzido por um quasar que está no centro de uma galáxia chamada M87. M87 é a galáxia elíptica central do aglomerado de Virgo. Virgo é o aglomerado rico de galáxias, próximos de nós, é mais próximo de nós. E esse buraco negro tem a sua massa medida. A massa desse buraco negro é de 2 bilhões de vezes a massa do Sol. 2 bilhões de vezes a massa do Sol. E esses buracos negros são chamados supermassivos. Buracos negros supermassivos. E são completamente diferentes daquela outra categoria de buracos negros que eu estava falando, que são os estelares. Né? Esses buracos negros eles sempre estão, supostamente, no centro das galáxias. Né? Vocês podem ver essa galáxia aqui, por exemplo. Esse pontinho amarelo aqui seria o mini quasar, aqui, né? Um buraco negro pouco luminoso. Isso é uma galáxia. Bem lá no centro você tem esse objeto. Aqui, um outro caso. Sempre lá no centro você encontra um objeto estranho, de grande massa, muitas vezes não emitindo nada, muitas vezes extremamente brilhante. O fato de ser extremamente brilhante, ou pouco brilhante, ou não ter brilho nenhum, não quer dizer muita coisa do ponto de vista da massa do buraco negro. Depende somente da quantidade de gás que ele está capturando nesse momento. Que a luminosidade depende da quantidade de gás que ele captura. Alguns quasares desses têm uma luminosidade 1000 vezes maior do que a galáxia inteira. E uma galáxia inteira tem 100 bilhões de estrelas, 100 bilhões de sóis. Então, um buraco negro desses pode ter uma luminosidade de 1000 vezes maior do que uma galáxia inteira. Como é que isso é possível? Isso é possível. Basta que o buraco negro engula um Sol por ano. Um Sol por ano. Aí ele produz uma luminosidade 1000 vezes maior do que uma galáxia. Você vai dizer, bom, mas esse buraco negro é hiperguloso, porque comendo um Sol por ano, ele vai acabar com a galáxia. Não, porque a galáxia tem 100 bilhões de sóis. Ele poderia brilhar 100 bilhões de anos. Né? E eles não brilham de um modo. Eles oscilam, brilham, capturam mais, capturam menos. Né? Então, matematicamente, é perfeitamente possível explicar isso de uma maneira muito coerente com modelos físicos que explicam, basicamente, todas as observações que nós temos. Aí, a gente se pergunta, se todas as galáxias têm buracos negros no seu centro, parece que tem. Parece. As galáxias de maior massa, todas têm buracos negros no seu centro. As de menor massa a gente não sabe ainda. E a nossa galáxia? Nós vivemos numa galáxia, a Via Láctea. Ela tem um buraco negro no seu centro? A resposta é, se ela tem, o buraco negro está apagado. Ele não está emitindo luz. Porque a gente não vê. A gente não vê luz no buraco negro no centro da nossa galáxia. Tem lá um objeto misterioso, um lugar misterioso, que é o centro da galáxia e toda a galáxia gira em torno dele. Mas ele não emite luz. Né? Bom, ele fica em Sagitários, na constelação do Sagitário. Isso aqui é o mapa mundi do céu. Uma fotografia de todo o céu. Né? Isso foi feito tirando fotografias de pedaço em pedaço, montagem e uma grande montagem. Isso aqui, então nós temos o mapa mundi do céu. Né? Aqui está a Via Láctea, aqui está a grande nuvem de Magalhães, a pequena nuvem de Magalhães, Andrômeda, e no centro você tem a constelação do Sagitário.
Mas a gente não vê o que tem lá no centro. Por quê?